E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que você tá? Fala comigo, conta pra mim. Tá tudo bem com você? Você é muito bem-vindo aqui nesse momento que nós estamos gravando mais um podcast e esse é muito especial. Por que é mais especial do que os outros? Qual que é o motivo? Porque eu tô recebendo aqui um amigo, um irmão, um presente de Deus na minha vida. Você vai conhecer um pouco mais da história inspiradora dele. Ele já foi considerado o rei das noivas no Brasil. Ganhou do Fábio Júnior, gente. Mais de 5.000 noivas. Como que é isso? Você vai saber agora, pela voz dele mesmo. Sabe de quem que eu tô falando? Meu convidado de hoje é o Unanimidade, Gil Marciano. Seja bem-vindo, Gil. Muito obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, irmão. Tô com medo, né? Mas é um prazer. Aqui você tá em casa. Você é um homem que não tem medo de nada, Gil. Gil, aqui você tá em casa, tá? Te conheço há pelo menos 17, 18 anos. Verdade. Você é meu amigo, meu irmão, um cara que eu amo. E o que eu falei no início aqui é verdade, Gil. Você é unanimidade. Eu não conheço, até hoje, não conheço absolutamente ninguém que fale mal de você. Não conheço ninguém que não goste de você. De um porteiro até uma pessoa conhecida, um famoso, uma celebridade. Todo mundo te ama. Esse é o Gil Marciano. É verdade, né? Graças a Deus por isso, né, Fábio? Acho que é porque pra mim não existe diferença, né, de uma pessoa pra outra. Sim. Ô Gil, vamos começar do início. Conta aqui pra mim, você é Belo Horizontino? Sou nascido e criado em Belo Horizonte. Nascido e criado em Belo Horizonte. E que bairro que você foi criado, Gil? Na rua Jacuí, no bairro Ipiranga. Na rua Jacuí, ali pertinho. Pertinho do Ouro Minas. Onde você ficou, no Ouro Minas. Gil, essa infância ali na rua Jacuí, como é que era? Eu sei que você é de uma família grande. Sim. Né? Você, ali na primeira infância, vamos botar ali até os seus 6 anos, você era criado assim livremente? Ou seu pai era super protetor, sua mãe não deixava você sair pra nada? Ou você era aquele menino, brincava na rua, carrinho de rolemã, chutava a bola, arrancava a unha, como é que era? Cara, eu sou de uma família de 7 irmãos, 7 homens, e eu sou o 6º filho. Então eu fui criado, assim, com toda liberdade, de brincar na rua mesmo, sabe? De garrafão, de rouba-bandeira, de bola, de enxurrada, de água, enfim. Minha infância e os meus vizinhos todos tinham muitos filhos, né? As famílias. Então nós tivemos uma infância muito bacana. Legal. Ô Gil, e depois disso, ali quando você fez 12, 13, 14 anos, como é que era o seu ambiente familiar? Porque você é um cara que hoje é convertido, é batizado, né? É de uma igreja, da igreja Getsemane, né? Sim. Nesses 12, 13, 14 anos, como é que era o ambiente familiar na sua casa? Vocês já eram evangélicos? Você já é de família cristã? Como é que era? Não, cara, minha família era uma loucura. Hoje a gente fala que é até, desculpa, engraçada, porque meu irmão, o Paulo, que é pastor hoje em Nova York, ele foi o primeiro a se converter. Eu devia ter, nessa faixa de idade, aí, 13 anos, ele já era convertido. A minha mãe era católica, não praticante, e meu pai era espírita, daqueles que eles chamam de mesa branca, né? Aquele que não recebe o espírito, mas comanda a coisa toda. E um irmão macumbeiro, sabe? Então isso era muito louco. E tudo dentro de casa? Tudo dentro de casa, sabe? Chegou a ter terreiro na sua casa? Não, lá em casa tinha aconteceu algumas sessões, né? E são histórias muito loucas, sabe, Fábio? Já aconteceu assim, tipo assim, de ter uma pessoa incorporada, psicografando, sabe? E bastava meu irmão chegar, esse espírito embora. Aí seu irmão já era convertido? Já era convertido. Embora, assim, não ficava nem um segundo. Sim. Você chegou a ser iniciado no candomblé?
em alguma atividade assim paranormal, espiritual? Não, porque eu tinha medo. Eu achava legal as festas que tinha, eu achava bacana, a gente ia nas festas e tudo, mas não fui iniciado não, porque eu tinha medo, eu não gostava não. Sim. Ô Gil, e aí? 15, 16 anos, você foi estudar, você já estudava, você chegou a fazer faculdade, como é que foi sua vida? Então, Escolar. na verdade, com 11 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Na época podia, né? Carteira assinada. Eu chamava... eu tinha um salário de menor, né? Eu estudava de manhã e eu trabalhava à tarde na loja de um tio, onde o meu irmão mais velho era uma loja de tecidos, ele trabalhava no balcão e eu ficava tomando conta de banca, daquelas bancas de roupa. Inclusive, minha mãe que fazia essas roupinhas que vendia. Ficava tomando conta para os outros não roubar? É. Essa é tipo um Mas eu dormia, né? Então, se roubasse... Você nunca encontrou com o Bruno Avelar roubando lá, não? Não. Que o Bruno Avelar foi no centro uma vez e roubou 3 cuecas. Ele vai contar essa história pra gente. Eu vou contar uma história engraçada do Bruno no hotel. Nós fomos para uma feira de cabeleireiro. Enfim, mas na verdade, com 15 anos, quer dizer, eu já trabalhava, antes de trabalhar de carteira assinada, eu já enrolei bala para uma fábrica lá perto de casa. Eu vendia picolé, eu já fazia engraxate delivery. Eu buscava os sapatos na casa das pessoas para engraxar em casa. E essa história da bala era muito engraçada porque a gente pegava lá, por exemplo, 150 balas e 150 papelzinhos e levava para casa para enrolar. E você não podia chupar nenhuma, Nossa. porque era contado. Cruel. E com 15 anos eu já trabalhava numa construtora, fazendo serviço de rua. Depois já comecei a mexer com concorrência. Olha só. Então, antes dos 11 anos já começou a trabalhar, na verdade. Sim. E aí, foi estudar, Gil? Estudou o quê? Não, então, aí eu estudei, eu só não fiz a faculdade, sabe? Porque com 18 anos eu fui embora para São Paulo para trabalhar já com cabelo. Entendi. Ô Gil, e voltando um pouquinho atrás ainda nessa infância, eu vi que você perdeu um irmão recentemente, né? Infelizmente. Essa semana. Ele era mais novo ou mais velho que você? Mais velho. Mais velho que você. É. E eu vi que você recebeu um presente lá deles, que foi uma maquininha, não foi isso? Do seu pai, de cortar cabelo? Eu recebi, cara, meu irmão mais novo, ele me presenteou com um barbeador que era do meu pai, da Remington. Eu nem sabia que ele tinha isso. Eu vi na caixinha ainda, uma relíquia. Top, velho, mas assim, impecavelmente bem cuidado, assim. Olha foi só. uma surpresa pra mim. Então, Gil, seu pai mexia com isso? Não, Não, era seu um pai não era barbeador dele. cabeleireiro, nada? Não. Gil, qual foi o momento, nesse tempo aí, antes de você ir para São Paulo, qual foi o momento que você teve contato com a tesoura, que você cortou o cabelo, que você começou a sentir que aquilo ali tinha a ver com você? Cara, quando eu tinha nessa faixa de 14, 15 anos, eu tinha 2 amigos que era de uma família de cabeleireiros. A família toda era cabeleireira. Pai, mãe, tia, todo mundo. E eu trabalhava na construtora e costumava, aos sábados, eu ia pro salão deles ajudar a lavar cabelo, aquelas coisas todas. Mas eu não gostava muito não, porque era aqueles cremes que saía muita fumaça no cabelo, sabe? Sim. Mas eu queria ajudar eles pra gente terminar rápido e poder sair Sim. e tal. E quando eu fui a São Paulo fazer uma visita para um grupo de amigos que a gente tinha conhecido no Rio de Janeiro, eu cheguei no salão e eles estavam atendendo uma família de italianos para um casamento. Aí eu vi umas coisas bonitas, sabe? Cabelos bonitos, maquiagem bonita e tudo. E eu comecei a ajudar a arrumar o salão, porque depois a gente ia sair para jantar. E eles falaram comigo, olha, que a gente precisava de gente igual a você, assim, disponível, sabe? Para poder trabalhar. Eu falei, eu venho. Voltei para Belo Horizonte, falei com minha mãe que eu tinha arrumado um trabalho num cartório. Mentira. E fui para São Paulo. Mas isso aí foi em São Paulo? Sim. Que aconteceu isso, que você foi nesse salão? São Paulo. Foi quando eu vi pela primeira vez um trabalho que realmente me chamou a atenção. Isso aí você tinha quantos anos? 18. Eu ia fazer 18 anos. Então você começou na sua profissão com 18 anos. Lá em São Paulo, É. capital. Olha só, Gil, que interessante. Ô Gil, me fala uma coisa. Nesse tempo ali, você foi influenciado por essas pessoas, né? Essa família, que eram seus amigos. Mas em algum momento, teve alguém que corta cabelo, ou que cuida de cabelo de mulher, de homem, que te inspirou, que você olhou e falou, eu quero ser igual essa pessoa? Cara, em Belo Horizonte tem uma pessoa que eu sempre admirei muito, e admiro até hoje,
que é meu amigo há mais de 40 anos, que é o Luiz Martins, dono do Salão LM em Belo Horizonte. Muito famoso, tem nos shoppings todos. Antes ele tinha um salão pequeno na Avenida, na Prudente Moraes. Então o Luiz sempre foi uma inspiração para mim. Como profissional, e é seu amigo como até pessoa, hoje? Meu amigo até hoje. Que legal. Ô Gil, essas andanças por São Paulo, você iniciando, você chegou a fazer muito curso de cabeleireiro nessa iniciação? Fiz e faço até hoje, né, Fábio? Fiz e faz até hoje. Faço até Olha hoje. só. Sabe que eu estou te perguntando isso porque você conheceu meu pai, né? Sim. E você cortava o cabelo do meu pai, Sim. você cuidava do cabelo do meu pai e a gente tem uma gratidão enorme porque ele gostava muito de você e do que você fazia. Mas quando eu morava com os meus irmãos ali no final da Pedro II, quando dava época de cortar o cabelo, a gente ia lá pro centro, salão escola, e cortava lá, e eu me lembro até hoje, era R$3. Passagem de ônibus era 27 centavos e o corte era R$3. E nunca ficava do jeito que a gente queria, né? Sempre ficava muito ruim, porque o pessoal estava aprendendo. E um dia, cara, o menino, eu tô sentado na cadeira, meu pai em outra. E meu pai tá lá, o cara cortando o cabelo dele, o outro meu, e meu pai só fez assim, meu Deus! Meu Deus, você vai arrancar minha orelha? Pô. O menino passou assim, deu um cortezinho ainda na orelha do meu pai. Nesse momento que você estava começando, você chegou a cortar a orelha de alguém? Você chegou a cortar um cabelo errado? Você chegou a olhar e falar assim, o que eu fiz? Na verdade, eu nunca cortei a orelha, não, mas eu arranquei uma pinta Olha, mas do você fez um irmão favor. do meu patrão. Levar o Ricardinho lá, então ele tem umas pintas, né? Ele tem umas verrugas na verdade, nuca. é uma verruga muito grande e eu fazia curso e já trabalhava com eles como assistente, eram 2 cabeleireiros, e eu comecei a fazer o acabamento, sabe? Sim. E numa dessas eu peguei a gilete e arranquei a pinta. Eu falei, eu não sabia o que fazer, porque sangrava demais. Meu Deus. Tem Eu umas fiquei mil veias na desesperado e a pinta. pessoa não sentiu, assim, né? Gente, E era o irmão do meu patrão. E você não contou nada, botou Não, um dedo. viu? Era muito sangue, né? Não, deu Mas 5 eu passei pontos, mas ficou tranquilo. Imagina, acho que da graça a Deus ficou sem a pinta. Não, você fez um favor pra ele. Com certeza. E o primeiro cabelo feminino que eu fui cortado, da minha vizinha lá, eu morava no Ibirapuera, morava com uma amiga minha de favor, e era um repicado, que é um cabelo que hoje voltou a usar muito. E eu comecei a repicar, eu achava que era tudo muito fácil, né? Aí eu comecei, quando chegou na metade do cabelo, eu falei, e agora, como é que termina? E eu não terminei, eu só sequei, fiz uma escova, porque eu escovava muito bem. Ela tá até hoje Ficou esperando. até hoje esperando o resto do corte. Ô Gil, você contou assim que aconteceu isso aí, você voltou para Belo Horizonte e falou que sua mãe você tinha arrumado um emprego no cartório, né? É. Então, por que você falou isso? Porque era muito discriminado ser um cabeleireiro, ser homem cabeleireiro? Como que era isso? Você sabe que até hoje eu nem sei por que eu falei isso. Não sei se é porque... Não sei. Eu não sei explicar por que eu falei isso pra minha mãe. Tanto que eu fui pra lá e eu voltei a Belo Horizonte depois de 2 ou 3 meses. Porque assim, quando eu fui embora, a minha mãe não foi nem na porta comigo me despedir. Ela ficou muito triste que eu tava indo embora. Eu era o 6º filho dela e o primeiro a sair de casa. Olha. Então eu vi que ela... E quando eu voltei 3 meses depois, ela falou, você voltou pra ficar? Eu falei, ainda não. E assim eu fui levando. Aí eu falei com ela, mãe, eu tô fazendo um curso de cabeleireiro e tudo. E ela me deu total apoio. E tudo foi acontecendo muito rápido, né, Fábio? Porque... Um ano depois que eu estava em São Paulo, aí eu já estava saindo nos jornais. Sim, olha só. Gente, vocês olham pro Gil, fecha nele, Eduardo. Que eu quero falar um negócio com ele agora. Eu pedi pra você contar uma história pra gente. Porque pra gente ter ibope hoje na internet, a gente precisa de polêmica, né? E a gente sabe que você, Gil, você é um ex-detento. E pouca gente sabe disso. Você andava subindo e descendo a Rua Augusta em São Paulo. Por que, Gil, que a imprensa tirou uma foto sua dentro de um camburão? O que aconteceu? Ô, gente, esse Fábio sabe de histórias loucas. Na verdade, eu morava na Rua Augusta. A gente alugava uma vaga no quarto. Eram 6 pessoas no quarto. Era um apartamento de 2 quartos, era a Valquíria e as 2 filhas dela. E ela alugava. Então tinham 3 bicamas, né? Eu e o Osmani, meu amigo, que hoje mora em Chicago. Nós trabalhávamos de dia e os outros 4 trabalhavam à noite, naquelas boates ali nas redondezas da Rua Augusta. Mas nós éramos como uma família, sabe? Sim. Era muito legal.
E tinha uma boate muito famosa na Rua Augusta que chamava Medieval. E eu fui para essa boate no domingo. Eu e os manos que domingo não pagavam. Olha. Então nós fomos. E na volta, quando nós estávamos voltando da boate, veio uma caravana da polícia, assim, bem silenciosa, e falou, boa noite. Aí já sabe, mão na parede, né? Fizeram a vistoria e tudo. Vocês trabalham? Trabalham. E eu estava a poucos metros da minha casa, do prédio que a gente morava. Aí eles falaram, carteira de trabalho. Não tem, tá em casa, né? Não carregava. Aí ele falou, olha, infelizmente a gente tem que levar para averiguação. Olha só. Aí colocou eu e o Osmani na traseira da caravana. Meu pai. Eu não enxergava a cara dele lá dentro, a gente morrendo de medo, nunca tinha passado por Meu isso. Deus. E eles ficaram rodando a cidade de São Paulo, sabe? Pra, tipo assim, ver se achava mais alguém, né? Sim. E de repente, quando eu vi, parou em frente ao distrito, que é perto da Augusta. Eles queriam aproveitar o carreto. Acho que sim, eles iam catando. E quando eu vi que era perto de casa, eu já fiquei mais tranquilo, pelo menos, né? E ali nós entramos, eu sempre fui uma pessoa muito discreta, né? Você eu é tava muito com uma calça de nylon, com colete de nylon, meu amigo jaqueta de couro. E a gente teve que tirar sapato, tirar os anéis, cordão e tudo, e vamos pra cela, filhinho, esperar até o dia amanhecer. Olha só. E de repente uma pessoa começa a gritar dentro da cela que tava com sede, eles vieram com um jato d'água. Ah, você tá com sede? Então toma, sabe? Que isso. Foi umas, olha. E no outro dia, quando nós saímos, eu liguei pro meu patrão e falei, olha, eu não tenho condições de trabalhar, eu passei a noite preso. E ele não acreditava. Meu E Deus. foi assim que você viu essa foto. Olha só, Gil. Como Passei que muito pode? aperto, mas hoje é muito engraçado. Mas é interessante a gente falar isso, porque eu sempre procuro trazer os convidados aqui, a maioria dos meus amigos, e quero que as histórias que eles contam, as coisas que eles falam, inspire outras pessoas, né, a começar. E eu sei que tem muita gente que vai nos assistir, e tem muita gente que pensa assim, nossa, o Gil Marciano, Vera Fischer, Neymar, Eduardo Costa, só glamour, avião, helicóptero, final de semana pra cima e pra baixo, Ouro Minas e tudo mais. E aí é fácil, né? Aí é fácil vencer. A pessoa às vezes não sabe tudo o que você passou. Ô Fábio, e nessa Rua Augusta, nesse apartamento, teve um dia que nós estávamos indo trabalhar, eu e o Osmani, e eu atravessei a rua e o cara da padaria falou assim, eu escutei um barulho, pá! Aí o cara falou assim, seu amigo. Quando eu olhei para trás, uma Kombi da prefeitura com aquele retrovisor firme, Sim. sabe? Atropelou meu amigo, Meu aquele pai. retrovisor pegou no rosto dele, quebrou o Senhor. maxilar. Quando eu olho, meu amigo do outro lado, com o maxilar do lado de cá, assim, falei, meu Deus do céu, e agora? E fomos pro hospital e tudo, eu não sei se você sabe, mas quando quebra o maxilar, eles voltam pro lugar e amarram os dentes. Não. A gente não tinha dinheiro para comer. Aí imagina que ele só podia tomar coisa líquida, você tá entendendo? Então a gente esquentava a água com sal, punha tempero, fazia alguma coisa pra chupar aquele Gente negócio, do porque a céu. gente não tinha comida. Caldo que não. Imagina tomar Neston, o médico falou, tem que tomar Neston, vou tirar o Neston da onde? É muita história louca em São Paulo. Você tá me lembrando do Ricardinho. Ricardinho outro dia falou assim com o César, quando eu era pequeno eu tomava muito Neston. O César, Ricardinho, você tá no máximo leite de vaca que você tomava. Hoje você falou aí assim, eu sou muito discreto. E você sempre posta alguma coisa, principalmente um calçado, né? E fala assim, sempre discreto, né? Sempre básico. Inclusive você tá com uma calça hoje aí, bem discreta. É. A blusa você veio discreta. Dá pra postar a Eu calça achei que ia dele, aparecer Eduardo? só aqui. Olha lá, só. sua calça lá. Discretíssima nos anos 70 e 80. Aí eu vim hoje com um sapato pra te homenagear. Olha aqui. Não, primeira coisa que eu vi, um sapato um tênis Olha todo aí. de spike, eu Pra fiquei homenagear morrendo de o Gil. inveja, cara. Esse sapato aqui, Gil, ele é do George Bischoff, conhece? Não. George Bischoff é um grande amigo meu que faz sapatos e nos presenteia sempre. Esse aqui, ó, se o Eduardo conseguir fechar, é do César Menotti, é do meu irmão, olha lá, o nome dele é César Menotti, fez pra ele, É maravilhoso. mas eu pego mesmo, uso tudo. E aí eu vim em sua homenagem. Obrigado, Viu? tá perfeito. Legal demais. Gil, então falando disso aí do esforço, né? Então às vezes as pessoas não sabem, né? Pra chegar onde você chegou hoje, com o nome que você tem hoje, o tanto de coisa que você já passou, o tanto de tesoura sem fio que você já pegou, o tanto de coisa que você abriu mão, né? Que você
teve que se abdicar, não participar, família, Sim. para poder cumprir o seu chamado, né? Para poder cumprir a sua profissão. E o mundo deu voltas, voltas, voltas. Você sai de um camburão da Augusta e vai pro Hilton, que às vezes Sim. as pessoas conhecem como o Homem do Orminas. Você morou no Orminas, quantos anos foi o salão lá? 24 anos. Então 24 anos é uma vida. Mas você, em São Paulo, você já era cabeleireiro lá do Hilton, o salão era seu? Não, na verdade eu tinha um vizinho, aí eu já tinha melhorado de vida, né? Eu morava numa kitnet, Sim, chique, olha, né? Eu e o Osmani. demais. Sempre eu e o Osmani. A gente morava, aí nós Aí morávamos... o Osmando já com o maxilar charado. Já estabelecido. curado, já podia conversar e tudo. Nós morávamos numa kitnet de frente ao Hotel Hilton, que uma grande amiga minha de Cambuí, a Crê, morava nessa kitnet, voltou para Cambuí e deixou essa kitnet para que eu pudesse morar. E um vizinho que eu conheci no prédio, que chama Gilson Milagre, que é de Bauru, meu grande amigo, tenho uma gratidão por ele enorme, apesar de não vê-lo há muitos anos. Ele trabalhava no Hotel Hilton e ele que me fez o convite. Ele estava indo embora para Bauru e falou: olha, eu tenho um lugar para você, porque eu queria escolher uma pessoa muito especial. E foi ele que me indicou para o Hilton. Como é que é o nome dele? Gilson Milagre. Gilson. E o seu é Gilvan? O meu é Gilvan. É só Gilvan Marciano? Não, meu nome é muito grande. Meu nome é Gilvan Ricardo Amaral Marciano. Olha só, você é Ricardo também. Gente. Não sei de onde puxaram o nome. E esse Marciano aí, hein? É porque sua mãe era fã do João Mineiro Marciano ou você é Marciano de outro Então, planeta? me perguntam isso. Marciano é seu nome artístico? Eu falei: gente, pelo amor de Deus, se fosse artístico eu ia colocar Júpiter, Sol, né? Não, Marciano é sobrenome do meu pai, Geraldo Marciano. Olha só. E Amaral é sobrenome da minha mãe. Legal. Gil, e ali no Hilton, você já teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Sim. Eu vou falar com toda a liberdade aqui de celebridades e pessoas famosas, porque, como eu disse no início, eu desconheço alguém que não faz acepção de pessoas igual a você e corta o cabelo de todo mundo e todo mundo te trata bem, todo mundo te ama e você trata bem todo mundo. Então não tem nenhum problema em falar disso. Mas ali no Hilton você conheceu a Vera Fischer. Então... Eu tô só te cortando, te falando isso, porque outro dia eu ouvi uma coisa tão linda, né? Que é uma coisa difícil de acontecer hoje em dia. A Vera Fischer veio aqui em Belo Horizonte e mandou uma carta para você, escrita por ela mesmo, não foi digitada nem WhatsApp, nada, né? E eu achei tão lindo aquilo, ver a gratidão dela por você. E você conheceu ela lá no Hilton? Na verdade, quando o Gilson me fez esse convite, ele falou: Gil, você vai atender a Vera Fischer. Porque quando ela estreou a peça... chamava Negócios de Estado, era uma sátira da política americana dos anos 30, 40. E era toda uma produção, um cabelo de época, sabe? E ele falou comigo assim: você vai atender a Vera Fischer, já falei de você para ela. E, enfim, no meu primeiro dia, imagina, eu saí do bairro Ipiranga, né, da Rua Jacuí, com um travesseiro de pano, que até hoje as pessoas morrem de rir disso, porque eu não consigo dormir reto, meu nariz entope. Então minha mãe fez um travesseiro de pano para mim, para que eu levasse, e esse travesseiro ficou comigo durante muitos anos em São Paulo. E eu sentado ali, esperando a Vera entrar, e entra aquela mulher exuberante, né, porque isso foi em 1984, e eu olhei para ela assim, e ela falou: oi, você que é o Gil? Eu não levantei, só falei: oi, prazer, sou eu, sabe? E assim começou o nosso relacionamento, que foi fantástico. Só ali no hotel, foram 10 meses eu fazendo o cabelo dela 5 vezes por semana para peças de teatro. Olha só, que fantástico. Ô Gil, e é interessante que um cabeleireiro é diferente, às vezes, de outros profissionais, igual um médico, um podólogo, que seja alguma coisa assim. Parece que o cabeleireiro, ele estabelece uma intimidade com o cliente. O cliente, quando ele fala que eu sou assim, por exemplo, quando eu falo, vou cortar o cabelo, muda a minha química, eu já fico feliz, eu fico melhor. Inclusive, eu faço isso, e o César, meu irmão, também. Quando a gente tá meio triste, a gente fala: vamos cortar o cabelo. Né? Por que você acha que estabelece essa relação de confiança, de intimidade? E imagino quantas coisas você deve ter ouvido numa cadeira de salão. Então, no meu caso, assim, eu sempre fui muito... Eu falo muito baixo, né, Fábio? Você já sempre Eu vou imitar o Gil mais tarde um pouquinho. Eu falo muito baixo e eu sempre fui de pouco falar, eu sempre fui de muito ouvir, sabe? Então eu prefiro escutar da pessoa e ela vai ficando mais à vontade comigo. E como eu falo baixo...
as pessoas sempre se abriram muito comigo, em todos os tipos de assuntos e situações. E eu falo que eu consigo realmente guardar segredo. E é outra história engraçada também, porque uma vez eu apanhei da minha mãe, uma única vez, porque falaram com ela que eu tinha contado alguma coisa, mas eu falei, se eu apanhei sem ter feito a fofoca, imagina se eu fizer, né? Então eu tinha medo. Então, assim, eu tenho esse... a garrafa pra mim, tá mais tenho esse relacionamento, graças a Deus, muito bom com os clientes. A Vera, a gente se tornou... A gente ficou amigo, porque a gente convivia, né, 5 dias por semana. E tem uma história também que pouquíssimas pessoas sabem. A Vera tinha, junto com o Perry, ela era casada com o Perry Salles. Eles tinham um apartamento na rua Frei Caneca, em São Paulo. Perry Salles, um ator dos melhores. E o Perry, às vezes ele estava muito triste, a Vera falava comigo assim, Gil, liga pro Perry para ele vir arrumar o cabelo, sabe? Mas não fala que eu te falei não, entendeu? Ela tinha um carinho muito grande por ele. Enfim... E eles tinham esse apartamento que morava, um dos atores que era do Rio de Janeiro, morava nesse apartamento. E eu sempre contei para a Vera que eu tinha vontade de voltar para casa. Ela falou, você não quer ir embora para o Rio? Eu falei, não, eu tenho vontade de voltar para minha casa. Eu estava bem em São Paulo e tudo, mas eu queria voltar para casa. Eu sempre fui muito ligado à minha família, meus amigos de bairro e tal. Eu falei, eu quero voltar. Quando eles terminaram essa temporada, ela falou assim, olha, eu tenho um presente para você. Ela me deu uma prancha que nem usava muito, hoje todo mundo tem uma prancha de cabelo, né, uma piastra, me deu um frisador e falou assim, olha, você sabe que a gente tem um apartamento e a gente tem um presente para você. Você vai morar lá nesse apartamento durante 1 ano. Você vai pagar só o condomínio, você vai me prometer que você vai pegar o dinheiro que você paga hoje de aluguel e vai juntar esse dinheiro para você voltar para sua casa. Que coisa linda, cara. A Vera Fischer. E pouquíssimas pessoas acontecem. Ou até hoje é uma estrela, sim. Mas na época ela estava no auge do auge, não tinha segundo lugar, né, Gil? Não tinha. E pouquíssimas pessoas conhecem essa história. E eu morei lá 1 ano e 2 meses. Olha só que coisa linda. Mas eu fiz, nessa temporada eu fiz 2 estreias dela em Belo Horizonte, sabe? Minha mãe foi comigo no teatro, andamos a pé pelas ruas de Belo Horizonte, eu, Vera, Perry, minha mãe atravessando Afonso Pena, indo pro Hotel Del Rey, tem muita história legal. E esse negócio da carta que você falou que ela escreveu, porque eu fiquei 20 anos, mais de 20 anos sem ver a Vera. Sim. E eu tenho vários, ela sempre gostou muito de escrever cartão postal, de onde ela ia, ela mandava cartões, eu tenho inúmeras coisas dela. E quando eu reencontrei depois de 20 anos, ela falou comigo assim, Gil, você sabe que eu não gosto de telefone, eu continuo gostando de carta. E me surpreendeu com aquela carta que ela me mandou. Olha só que lindo, cara, ver que até hoje você tem esse relacionamento com ela, que ela faz isso. Gil, tava falando com você que na cadeira do salão ali, né, você escuta de tudo. Você já escutou de tudo, Gil? Você já escutou, por exemplo, assim, olha, história de traição. Você já escutou uma história que você ficou tentado a falar assim, cara, eu tenho que denunciar isso aqui, eu tenho que contar isso aqui pra alguém, alguma coisa assim? Assim, tentado de contar pra alguém, não, mas que eu já escutei muita história de traição, de arrependimento, Já. Olha só. Ô Gil, e ali, você cortou o cabelo de muita gente, né? Muita gente mesmo. Se eu falar a sua lista de pessoas conhecidas e famosas, estou falando isso porque o povo gosta, eu também gosto, sabe? É grande. Então, você assim, por exemplo, você cortou o cabelo do Neymar mais de uma vez, você cortou o cabelo do Filipão, do Gustavo Lima você corta sempre, da Andressa Suíta, o Eduardo Costa, todo mundo sabe que é só você que põe a mão no cabelo dele, o César Menotti Fabiano e muitos outros jornalistas, políticos, advogados e tudo mais. Em algum desse momento de você estar tratando, lidando com essas pessoas assim, você já se sentiu assim intimidado por alguém? Por exemplo, o Neymar é uma marca assim, o cabelo dele, mas alguma pessoa famosa que sentou lá e você falou, meu Deus, eu vou pôr a mão nesse cabelo, não vai ficar bom, essa pessoa vai contar para outro e eu não me garanti naquilo ali. Olha, eu falo os meninos, né? Os meninos daqui, o César Menotti, Fabiano, Eduardo, todos eu conheci aqui começando, né? Diferente. Mas assim, a primeira vez, por exemplo, que eu fui
Eu fui indicado, por exemplo, a atender o Zezé de Camargo. Sim. Eu tremia, velho. Porque assim, pra mim era uma, sabe? E aí, como é que eu vou fazer? O Zezé, né? O Zezé Sim. até hoje, né? O Zezé, onde ele chega é o Zezé, né? Sim. Então o Zezé foi uma pessoa que eu fiquei, sabe, assim, meio intimidado, assim, mas atendi ele várias vezes, sempre muito. E uma pessoa que eu atendi também que eu fiquei, assim, lisonjeado foi Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, olha. Porque eu tinha visto ela no teatro, foi a primeira vez que eu fui ao teatro na minha vida, sabe? Foi em São Paulo. E eu vi aquela mulher fazendo Edith Piaf, aquilo. Aí de repente eu vejo aquela mulher sentada na minha cadeira. E quando eu terminei, ela falou assim: o senhor é um gentleman. O senhor fez o meu cabelo sem esquentar a minha cabeça. Aí eu parecia que eu ia cair para trás. Eu queria falar essa palavra sobre você, mas eu fiquei com medo de errar, o gentleman. Que é isso que você é, um gentleman. Bibi Ferreira, filha do Abel Ferreira, né? Um grande ator de teatro, começou abrindo cortinas de teatro, Sim. né? E criou uma das maiores estrelas do Brasil aí. Hoje, uma coisa que eu sempre percebi em você, nesses relacionamentos, é que assim, quando uma pessoa famosa chega, aquele tumulto, aquela coisa, e ela sai ali com segurança, ninguém chega perto e tal. E eu já presenciei muito mais de uma vez, né, essas pessoas passando, e quando elas estiveram, opa, ao Gil, e vai lá e te dá um abraço. Por exemplo, eu vi o Neymar vir jogar em Belo Horizonte e descer lá do quarto dele, lá no salão, só para te abraçar, não foi nem para cortar o cabelo, né? Você estabelece essa relação de amizade com os artistas também? Você é confidente de algum artista, Gil? Eles te contam as coisas? Contam, sabe? Conta, mas assim, raramente eu ligo para algum deles, né? Todos têm meu contato, eu tenho contato de todos eles, mas eu aprendi há muitos anos a separar, sabe? Eu falo hoje, por exemplo, do sertanejo. Primeiro, eu conto isso para muitas pessoas, assim, ó. Primeiro, eu sou amigo da maioria porque eu frequento a casa, né? Eu vou na casa, já fui na casa, já tenho um relacionamento mais próximo. Segundo, são meus clientes. Eles ligam e marcam comigo. Eles não chegam de uma hora para outra e falam: eu tô aqui, você vai me... Sabe? Não. São clientes. E terceiro, que eu sou fã. Né? Então, por exemplo, eu vou no show, eu vou como fã mesmo. Eu sou fã, eu gosto, você tá entendendo? Então, eu acho que eu consigo separar bem isso, sabe? A última vez, por exemplo, que eu estive com o Gustavo, em dezembro, que ele veio gravar um comercial em Belo Horizonte, o Martins, que ia fazer as imagens e tudo desse comercial, ele falou comigo assim: eu queria muito que fosse você e tal. E eu sei como que é artista. Então, o que eu fiz? Quando o Gustavo ia chegar, eu me retraí, eu fui para trás. Eu sei que chega primeiro o artista com o produtor, por mais intimidade que eu tenho com ele, eu dou um passo para trás, né? E esse foi um dos casos, né? Porque ele passou e ele me viu, sabe? E voltou e falou: sabe, Gil? Só que o pessoal estava filmando, uma outra pessoa de outro lugar que me mandou e eu nem sabia. Olha só. Então isso acontece. Eu já vi isso algumas vezes. Ô Gil, então, já que você contou isso pra gente, que eles sentam lá, te contam coisas, você é confidente a alguns artistas, e a gente quer saber, o povo quer saber, eu queria que você, olhando pra essa câmera aqui, conta pra gente uma bomba. Uma bomba? A gente quer falar de famosos. Nossa, uma bomba? Alguém te contou, você falou: meu Deus, não precisa falar o nome. Você fala: não tô acreditando. É uma bomba, mas eu não vou contar. A gente tava esperando. Como é que a gente vai dormir agora sem ouvir? Eu vou contar então as coisas aqui que eu sei. Pode contar. Contar uns aí que fez lipoaspiração e fala assim: tô malhando. Muito bom, Gil, muito bom, muito bom. Ô Gil, se você tiver liberdade de falar isso comigo, você fala. Se você não tiver, a gente não fala. Mas eu queria falar um pouquinho assim da sua conversão, porque eu sei que nós vivemos em um ambiente das igrejas, e sem falar mal de igreja de maneira nenhuma, muito pelo contrário, as igrejas são uma bênção da nossa nação, mas a gente vive um ambiente muito religioso, e eles separam muito a questão de um trabalho secular, por exemplo,
e da igreja, né? Então, a gente às vezes é muito recriminado por fazer um trabalho, por exemplo, com artistas, de trabalhar num show, você ir num show, num teatro, cortar o cabelo de alguém, arrumar alguém, maquiagem, né? Isso foi um problema para você? Alguma vez você já se sentiu discriminado por ser um maquiador, por ser um cabeleireiro? Na igreja? Você Com fala? pessoas da igreja, Não, se alguém assim, até tentou demonstrar isso, eu nem percebi, para te falar a verdade. Eu nunca me... Na verdade, a minha profissão para mim é uma honra, né? Sim. E a minha conversão, na verdade, quando eu tinha ali meus 14 anos, menos, 12, eu frequentava a escola dominical da Igreja Batista Peniel com meu irmão. Batista Peniel, olha só. Meu irmão se converteu na Peniel, ou na Lagoinha, não me lembro, e depois foi para Peniel. Meu irmão é músico, você sabe, né? Toca vários instrumentos, Belíssimo é maestro. músico. E ele começou, ele cuidava da igreja, ele fazia limpeza, faxina da igreja, e ele fazia faz até hoje, assim, sabe? Ele tem o maior cuidado com as coisas, para que ele pudesse dedilhar no piano, entendeu? E começou dessa forma. E eu ia todos os domingos com ele para a escola dominical. Então você já tinha aquele conhecimento, né, da palavra. Fui embora para São Paulo. Ele foi um dia me visitar para saber onde é que eu morava, o que eu estava fazendo, sabe? E falar, olha, eu vim de surpresa mesmo para saber o que você tem feito, o que está acontecendo, para que você tenha muito cuidado, né, com suas coisas, com sua vida e tal. E a minha conversão veio depois que eu voltei, sabe? Na verdade, meu irmão morou muitos anos nos Estados Unidos, em Nova York, depois foi para Orlando, e ele conta que um dia Deus falou, olha, está na hora de você voltar para casa para você resgatar a sua família. E foi assim mesmo, meu pai se converteu, sabe, onde tinha sessão espírita começou a ter culto, a minha mãe se converteu, se batizaram, meu irmão que era macumbeiro mesmo, aqueles de corte, sabe, de 7 cortes, Sim. de tudo, se converteu, se batizou, enfim. E veio a minha conversão, assim, Sim. naturalmente, sabe? Mas qual foi o momento, Gil, que você se aceitou Jesus, que você fez aquela oração de confissão e que você viu que realmente você teve uma experiência com Deus? Foi com quantos anos? Foi já com... eu já devia ter quase 40 anos. Quase 40 anos. Então, e onde foi? Foi numa igreja? Foi o seu irmão? Não, Quem que foi fez com meu irmão. Foi com seu irmão. Foi uma coisa muito pessoal. Meu irmão fazia muito estudo bíblico em casa, sabe? E foi através dele mesmo. E como ele era coordenador dos pastores da Getsemane, eu acabei indo na Getsemane, gostei e ali eu me batizei. E hoje você é membro? Eu sou membro da Getsemane. Lá da Getsemane. É. Olha só. Olha, a gente vê muito quem te acompanha no Instagram, você é uma pessoa conhecida, tem muitos seguidores. A gente vê sua vida ali. Hoje você tem um salão seu, Sim. né? Que não é mais no hotel, é em outro lugar, inclusive Sim. muito bonito, com uma área privativa, uma coisa de muito luxo, muito legal, gosto muito de lá. Tá fechado agora, né? De novo, né? É. Mas em breve vai reabrir e você que está assistindo, você pode ir lá no Gil Marciano. Mas eu quero falar um pouquinho, Gil, com você, sobre a questão das noivas. É notório, e quem pesquisa... Quando eu pesquiso seu nome na internet, eu fiz uma pesquisa sobre você, você bota assim, Gil Marciano. A primeira sugestão do Google é assim, Gil Marciano Noivas. Né? Não tem nenhuma outra coisa lá, nem endereço, telefone, hotel, nada. Gil Marciano Noivas. Você foi considerado, e de repente ninguém deve ter batido esse número seu, o rei das noivas no Brasil. Você arrumou mais de 5.000 noivas até hoje. Né? Isso é um recorde histórico. Gil, 2 coisas que eu vou te perguntar. Primeiro, por que isso aconteceu com você? De onde veio? Por que as noivas começaram a te procurar? Inclusive eu sei que veio pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo para arrumar com você. E se você já arrumou assim, você arrumou uma noiva hoje, daqui a 20 anos você arrumou a filha dela para casar? Cara, a noiva começou o seguinte, porque como eu já fazia as noivas em São Paulo, né? E já tinha o dia da noiva e do noivo no Hotel Hilton.
quando eu vim para cá, eu fui a primeira pessoa, o primeiro profissional a ter o Dia da Noiva em Belo Horizonte. Eu criei o Dia da Noiva em Belo Horizonte. Hoje tem em todos os lugares, mas o Dia da Noiva quem criou com o teste e tudo foi eu. Eu estou falando isso há 30 anos atrás, né? E sempre foi por indicação, sabe? Depois surgiram as revistas, eu fazia 6, 8 páginas de revistas de noivas. E uma coisa que eu sempre trabalhei muito para grandes empresas, como Velo, L'Oréal, Schwarzkopf, Kellner, etc. Dando suporte na parte de cabelo e maquiagem, sabe? O lançamento de algum produto. E isso ia divulgando mais ainda esse trabalho que eu fazia com as noivas, e foi uma indicando para outra. Eu já fui, como você, né, mesmo disse, já fui São Paulo, já fui Brasília, já fui ao Rio, já fui... Mas 5 mil é muito para só indicação, Gil. Não, eu não sei... Você acha que essas feiras... Não, fiz muita feira, fiz muita feira de noiva, trabalhei muito nas feiras de noivas, mas é porque, pra você ter uma ideia, no começo, no hotel, eu cheguei a fazer sozinho 10 noivas num dia. Meu pai. Sabe? Então, assim, parecia uma fábrica, entendeu? Cara, é impossível pensar nisso, fazer 10 noivas 10 noivas. Eu cheguei a fazer 10 noivas num dia, e sempre com horário muito, sabe... Muito bem pertinho cuidado, do outro ali. Muito bem cuidado. Olha só. Lógico que eu tinha uma equipe toda, mas assim... Gil, alguma vez, todo mundo sabe da sua ética, do seu profissionalismo, né, que é 100%, mas alguma vez você já acordou assim, por exemplo, numa sexta-feira, um sábado de sol, você falou, que dia lindo, que dia maravilhoso, meu pai, eu tinha uma noiva hoje, e esqueceu, Gil, e saiu correndo, pegando sua maleta atrás daquela noiva? Não. Isso nunca aconteceu, nunca... Não, porque eu já... na verdade, até hoje eu sofro por antecipação, sabe? Sim. Eu tenho um compromisso, assim, de cabelo, alguma coisa que eu tenho que fazer, um trabalho para uma pessoa que eu sei que é importante para ela, eu já começo a sofrer antes, sabe? Eu já começo a preocupar com o horário que eu tenho que acordar naquele dia, que eu tenho que estar pronto. Sim. Ô, Gil, passou um tempo, o seu nome acabou virando uma grife, né? Sim. Então, falar de uma noiva, assim, ela vai comprar o vestido tal, o sapato tal, e vai maquiar e se arrumar o dia da noiva com o Gil Marciano. Isso se tornou uma marca, uma referência. E nós sabemos que tem ainda outros salões, já teve alguns e hoje tem outros, com o seu nome, que chama Gil, tem o nome do salão lá, by Gil Marciano. Você pensa assim um dia... abrir uma franquia, criar uma rede, ou você deixa as pessoas usarem? Como é que você pensa em relação ao Gil empresário, empreendedor? Então, na verdade, eu teve os outros salões com a marca Gil Marciano, mas que eu cedi, sabe, para que as pessoas pudessem usar, pessoas próximas a mim. E muitas vezes me pediram porque eu não faria uma franquia. Eu sempre fui muito medroso, sabe? Não sei se é porque eu sempre fiz tudo muito sozinho e talvez isso tenha me atrapalhado. Eu falo com as pessoas, não façam o que eu fiz. Eu conto como foi para mim, para que não seja igual para você em algumas situações. Então eu sempre tive muito medo de fazer esse tipo de coisa. Hoje eu não tenho mais essa vontade, sabe? Entendi. Gente, o Gil, além de cabeleireiro e tudo mais, com confidente, psicólogo, tudo que você ouviu, o Gil também faz cada comida, gente. Segue ele no Instagram, o Eduardo vai pôr na tela aí, @GilMarciano, pra você ver as receitas dele, as lasanhas, os frangos com legumes. É uma coisa mais gostosa que a outra. E o Gil, gente, se você for cortar cabelo com ele um dia, você vai amar. O Gil, ele conversa um pouquinho, porque não fala nada, mas ele fala um pouquinho. Então ele tá cortando seu cabelo, ele faz assim, ó. Tá cortando lá, né? Aqui, deixa eu te falar. Amanhã, sabe? Vou sair de casa. Aí Eduardo falou que vai vir aqui, né? Mas eu não sei. Tem que ver também, porque agora... E secador, prancha, bate tesoura... Você não escuta nada, você fica só concordando. É isso aí, Gil. Não, tem que ser isso mesmo. Esse é o Gil Marciano, né? É o próprio. As pessoas têm dificuldade
Eu falo muito baixo e a minha voz vai diminuindo. E eu tenho pouca audição do lado esquerdo. Era para me falar bem alto, né? E eu vou só diminuindo e as pessoas não entendem nada, ficam me olhando. Se você é uma delas, né, Fábio? Você fica me olhando pelo espelho assim, só concorda. Só. Eu me lembro uma vez que foi eu e o César lá no salão, lá no Ouro Minas, e em frente tem um extra, e nós estávamos lá, passou uma das suas ajudantes, e espalhafatosa assim, era bem alegre, e estava cheio o salão, e ela falou assim: Gil, eu tô indo no extra, o caqui tá em promoção, vou comprar. Aí você cortando, não gosto de caqui, e continuou. E ela foi sair, dali a pouco você chamou ela: Tereza, vem cá, compra um bolo festa pra mim. Ela: o que, Gil? Um bolo festa. Eu falei: cara, o Gil tá com um paladar infantil encomendando, a menina oferece um caqui pra ele, que é um bolo festa. Ô Gil, conta pra gente esse negócio aí. Você falou que o Bruno Avelar roubou numa feira onde você estava presente. Você não, ele não roubou. O que aconteceu? Conta isso aí. Ele não roubou. Aqui, voltando à noiva, é o seguinte, até hoje eu faço noivas, filhas de noivas, né? Vou fazer uma agora. Pergunta importante. Vou fazer uma agora, uma das minhas primeiras noivas. Você arrumou a mãe dela, hoje tá arrumando a filha. Tô arrumando a filha. Olha só. E elas, aí as filhas que eu já arrumei pra casar, que tem filha, falam: olha, filhinha, quando você o Gil vai te arrumar. Eu falei: nossa, Gil. Assim, apesar de você não ter um salão infantil, né? Você não tem um salão infantil, com ambiente infantil, nem salão adulto, Mas eu sei disso aí, porque assim, minha filha, por exemplo, a Estherzinha, ela cobra de mim que ela quer um dia no hotel e que o Gil corta o cabelo dela e maqueia ela. Ela quer isso aí, ela tá me cobrando. As meninas têm essa... Papai, eu quero ir no Gil, eu quero que ele faça uma maquiagem de mim, corta o meu cabelo e a gente fica um dia no hotel. Eu vou ter que a história do Bruno Avelar foi o seguinte: ele não roubou nada na feira, não. Mas foi pior do que isso. Meu pai. Nós fomos para o Bruno, um ícone, né, velho? Um ícone. Tem milhões de histórias com o Bruno. Nós fomos para uma feira em São Paulo e nos hospedamos num hotel top, assim, a gente ia naqueles ônibus, sabe, de excursão, né? Sim. E fomos para a feira em São Paulo. E bem, vamos dormir. Eu acordei de madrugada, Fábio. Um medo, velho, um susto, uma bateção na porta. Esmurrando a porta do quarto. O Bruno, sonâmbulo, filhinho. Meu pai. Me sai, tranca a porta e desce de cueca no hotel. Que coisa linda. No Jardim de São Paulo. Você imagina a visão, né? Para não falar uma visão do inferno, né? A visão parcial do inferno. Total. Gente, mas assim, eu chorava de rir. E o Bruno é muito engraçado, sabe? Falei: Bruno, o que você tá fazendo de cueca no corredor, velho? Ele falou assim: mãe, eu não sei. Ele saiu pra fora do hotel e pegou o elevador, velho. Ele saiu de cueca. Quando ele acordou, ele tava andando no hotel. Gente, foi muito engraçado. Até hoje a gente lembra disso, a gente ri muito. Olha só. Muito. Não, o Bruno, eu tenho também várias passagens hilárias com ele. Eu vou deixar para contar o dia que ele chegar, que nós vamos gravar podcast. Tem muita coisa também da gente rir. Nós já fomos convidados a se retirar do iHope lá nos Estados Unidos. Eu acredito. Eles pediram pra gente sair de dentro do restaurante. Veio lá um cara americano grandão, gordão assim, e falou em inglês, pediu pra gente pagar a conta e sair. Nós tivemos que sair. Do tanto que nós rimos e bagunçamos lá dentro. Deixa eu te falar, bagunça lícita, né? O Bruno, no primeiro e único evento que teve sertanejo no Mineirão, que era um... Lembro demais, alguma coisa country. Que teve. Todos os artistas. Que teve, O Bruno era o maquiador oficial. Meu pai. Ele tinha um apartamento por conta dele no Ouro Minas. Acho que o Bruno nunca tinha maquiado na vida dele, mas ele era o maquiador oficial do evento. Eu tenho que te contar isso, porque ele chora de rir contando isso. Sabe? E eu sei que ele desceu, o Bruno desceu na porta do hotel dando autógrafo. Olha isso. Como Leonardo, velho, você não tem noção. Agora o Leonardo, tantos anos de carreira, trabalhar tudo que ele trabalhou para ser confundido com Bruno Avelar. Velho. Para encerrar a carreira.
Mas é muito engraçado. O Bruno é uma figura. Ô Gil, conta pra gente, você nunca esqueceu de uma noiva, nunca, né? Em 5.000 noivas, você lembrou de todas no dia de fazer a maquiagem, sim, arrumar o cabelo, sim. né? Alguma noiva já esqueceu de você? Você falou, gente, cadê a noiva? A noiva não lembrou do dia do casamento dela, não foi e atrasou? Não, Atrasou muito, assim? Atrasou 12 horas. Atrasou, assim, eu ficava, isso me tirava Do sério, né? do Porque você tinha sério, 10 porque noivas depois. como eu sempre trabalhei com os horários muito, muito certos, entendendo? Então isso me tirava o E já humor. falou com alguma noiva e falou, não posso mais te atender, o outro vai te atender Não aí. tinha como, né? É. Eu não tinha coragem de fazer isso. Mas assim, eu já perdi o humor, mas inúmeras vezes. Faço ideia. Ô Gil, 5.000 casamentos. É um número muito grande, né? A gente sabe que um casamento já dá problema. Né? Imagina 5.000. Alguma vez você já viu, assim, uma noiva tá lá se maquiando, se arrumando, de repente você fica sabendo que ela não vai mais casar, que o noivo desistiu, ou ela desistiu, ou descobriram uma traição? Já. Na verdade, uma pessoa que você conhece muito, o Fernando Brant. Sim. Vamos Você falar conhece dele, muito, ele é pauta aqui hoje também. A filha do Fernando, a Luísa, uma vez ela falou comigo assim, Gil, deixa eu escrever um livro seu. E uma vez o Fernando escreveu uma crônica, né? Sim. Eu tinha até vontade de ter essa eu li crônica. As Noivas do Gil Marciano, sabe, Loura Misa? Muito legal. Uma noiva a gente atendeu e ela falou comigo assim, Gil, eu vou fazer tudo, vou para a lua de mel, vou aproveitar tudo que eu tenho direito. A festa, a viagem e tudo. E vou me divorciar assim que eu chegar. Eu falei, como assim? Ela falou, porque eu descobri que meu marido tem outra pessoa. Meu pai. E eu falei, mas você consegue ser frio assim? Ela falou, consigo. Eu quero aproveitar tudo que eu tenho direito. Olha só. E assim, na maior calma do mundo. Fogo entendeu? no parquinho. Gente. Você lembra de uma história que teve em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, de uma noiva que no altar ela apontou a madrinha com... Muito, lembro muito, história meu filho, famosíssima. as madrinhas daquele Bafão casamento, em Belo Horizonte. tudo, a maioria foi eu que atendi para aquele Olha casamento. só. A maioria. Eu atendi a noiva de um delegado também, que ele colocou um segurança na porta o tempo inteiro. No outro dia que eu fui saber, que eles foram me contar, porque ela ficava nervosa, ela fugia. Gente. E aí o delegado noivo colocou um segurança na porta do Olha só. Eu só fujo quando meu cartão não passa. Ô Gil, te conhecendo esse tempo todo, apesar que você falou aí que você te tirava o humor a noiva atrasar, mas te conhecendo esse tempo todo que eu conheço e perdi as contas de quantos camarins eu já te vi trabalhando em cima de palco, arrumando artista e no salão, aquela correria toda. E eu nunca, nesses mais de 17 anos de amizade, que eu te considero um dos meus grandes amigos, um dos meus amigos íntimos, eu nunca te vi mal-humorado. Fora das câmeras, o Gil Marciano é sempre bem-humorado, é sempre essa pessoa querida, ou tem momentos que você... Não, eu sou muito mal-humorado. Mas, na verdade, é porque talvez eu não deixe transparecer, entendeu? Sim, nem um pouco. Mas nossa, meu estupim é muito curto. Pititim. Ao mesmo tempo que eu sou super educado, eu posso... Gente... Sabe, dar um... Você já presenciou isso uma vez? Já presenciei uma vez, gosto de contar para as pessoas, não vou contar aqui. Foi lindo, que depois hilário. Eu tive que te pedir desculpa sem necessidade nenhuma, porque eu amei aquele dia. Ele merecia aquela resposta, ele precisava que alguém falasse daquele jeito que ele você falou na medida, foi muito bom. Isso acontece muitas vezes, até hoje. E lógico, né, que eu sempre jogo isso na cara dele, vou jogar sempre. Nós não vamos falar quem que é. Hoje eu li essa crônica do Fernando Brant sobre você, achei sensacional. Sempre fui fã do Fernando Brant pelo motivo que eu sempre li os compositores das músicas. Sempre gostei disso. Sim. E sempre mexeu muito comigo um compositor que não canta, que não é artista. E quando eu conheci as músicas do Fernando Brant, eu fui atrás, Travessia, Partidas e Chegadas e tantas músicas assim. Fiquei encantado com a história dele, pesquisei tudo sobre ele, depois li a crônica que ele fez sobre você. E tinha um sonho assim, de conhecer o Fernando Brant, de conversar com ele de alguma coisa, né?
E você fez essa ponte que quase deu certo, né? Você me apresentou o Fernando Brant, eu tive a oportunidade de presenteá-lo com uma coleção dos meus irmãos, um disco de vinil, né? Ele tirou uma foto com o material e ele me mandou um e-mail, Gil, que eu guardo com muito, muito carinho. Eu imprimi esse e-mail, coloquei esse e-mail num quadro e tá lá do lado da minha mesa no escritório, que o Fernando Brant me mandou um e-mail falando que você falou que eu queria falar com ele, né? E ele me mandou um e-mail falando assim, então, que ele falaria comigo, que era pra gente marcar, e que ele tinha um projeto também de música, assim e tal, que daí ele queria conversar com os meus irmãos. E eu fiquei ansioso esperando aquele momento de sentar com o Fernando Brant, e a gente tinha até marcado assim, o dia que ele fosse cortar o cabelo, a gente ia sentar no hotel. E o Fernando Brant morreu nisso aí, eu não pude conversar com ele, não sei qual o projeto que ele queria comigo. Você fez essa ponte, que eu sou muito grato a você. Fernando Brant era um querido mesmo, Júlio, ele era aquilo que parecia. Era, exatamente aquilo. Eu nem sabia dessa, que ele tinha, Sim. né, de repostado e tudo. O Fernando foi o seguinte, ele foi ao salão a primeira vez, tem uma história muito engraçada do Fernando, que eu perguntei como é que ele gostava do cabelo, ele tinha um tupete meio Itamar Franco, sabe? Sim. Aí eu cortei o cabelo dele, daí 15 dias ele voltou e falou, olha, Gil, meu cabelo tem que cortar a cada 15 dias e tal, porque esse tupete me incomoda muito. Aí eu cortei o cabelo dele e falei, Fernando, eu posso fazer uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei assim, eu não vou cortar diferente, não. Eu vou pentear ele pro lado... Penteei ele pro lado oposto do que ele usava. O Fernando foi embora. Ele tinha voltado em 15 dias, passou um mês, eu falei, ferrou, né? Deu errado, ele não gostou, né? Aí volta o Fernando. Ele era muito engraçado. Uma pessoa fora de série. Ele falou comigo assim, Gil, eu não acredito que eu passei a vida inteira brigando com o meu tupete porque eu penteava pro lado errado. Gente. Falei, sabe? Então isso ficou muito marcado. Então a gente sempre comentava disso. Olha só. E eu indiquei para ele um creme de cabelo, um creme de pentear. E a Lazy, dona Lazy Brant, que até hoje é minha cliente, uma pessoa adorável. Eu sempre lembro disso, porque ela comprava assim 5, 6 tubos, que ela falou assim, Gil, o Fernando não pode ficar sem aquele creme. Então um na bolsa daqui, um na bolsa de lá, uma para viajar, uma não sei para quê, porque você acertou o lado do cabelo dele, sabe? Fantástico. E uma vez também eu fiquei muito feliz, porque a Lazy me fez um pedido, era alguma coisa também em relação ao César Menotti e Fabiano, que eles queriam fazer, que é a filha que toma conta. E eu fiz essa ponte, você foi super aberto e eu coloquei também em contato, mas aí depois eu não lembro mais. Foi isso, ela fez, a gente fez com a filha dele, atendemos um pedido dela. Gil, maravilha, olha, foi muito bom conversar com você, eu amei te ouvir suas histórias, você sabe o tanto que eu gosto de você, você é como se fosse um irmão. Você queria uma fofoca, eu queria uma fofoca, não consegui arrancar, mas nós vamos arrancar outra coisa do Gil, gente. Você que tá me assistindo, olha aqui. Eu tenho cabelo demais, com certeza eu pentei pro lado errado. O Gil que cuida do meu cabelo, quando eu acho que eu tô enchendo o saco demais lá, eu vou em outro rapidinho. Mas sempre com o Gil Marciano. E nós vamos finalizar esse bate-papo aqui. O Gil vai cortar meu cabelo. Só que hoje eu vou fazer diferente. Eu vou deixar você cortar, Gil, do jeito que você quiser. Se você quiser fazer um moicano, se você quiser rapar meu cabelo, o que você quiser, eu vou deixar você fazer, tá? Agora, nós não conseguimos arrancar a bomba de você, das celebridades, mas eu quero arrancar de você outra coisa. Eu queria que você falasse, Gil, para sua câmera ali, ó, com as pessoas que estão nos assistindo agora, principalmente nesse triste momento que nós estamos vivendo de pandemia. Belo Horizonte já tem mais de 100 mil desempregados e pelo menos 12 mil empresas que abriram falência, que fecharam as portas, né? Então eu queria que você falasse com as pessoas que estão sem esperança, estão desacreditados, ela não tem mais coragem de empreender, ela não tem coragem de, por exemplo, de abrir o salão dela de novo, de atender as pessoas em casa, os profissionais da sua área. Aquela mulher que está lá com a bolsinha cheia de esmalte, lixa, cortador de unha, alicatinho, e tá sem esperança. O que você falaria para ela hoje, Gil? Olha, eu vou falar o que aconteceu comigo. No começo da pandemia, eu fui uma pessoa que eu sofri muito, sabe? E
E mesmo a gente crendo muito em Deus, a gente tem momentos de fraqueza demais. Eu tive momentos muito pesados. Eu tive momentos de desespero, assim. Mas aí, quando eu orava, eu pedia a Deus para que... Eu nem ficava com orações longas, não, mas eu pedia a Deus para que me desse colo, sabe? E que me desse sabedoria para tentar resolver alguma coisa, e Deus sempre atendeu esse ponto. Hoje, eu mudei, minhas coisas mudaram como muitas pessoas, outras não puderam reabrir ou não têm condições. E eu falo para você o seguinte, não desista, sabe? Corra atrás dos seus sonhos. Atende uma pessoa aqui, atende outra pessoa ali. Se você tem o seu material, fala com as pessoas que você está disponível, sabe? E outra coisa, as pessoas estão precisando de serem ouvidas e não ser atacadas, sabe? Porque tem muita gente atacando. Ai, você foi não sei aonde, você fez isso, você fez aquilo. Às vezes não é o momento disso. A pessoa está precisando apenas que você ouça ela, porque o abraço você não pode dar e não pode receber. Sabe? Então, assim, fala para um amigo, fala, olha, eu tenho uma tesoura, eu tenho uma máquina, sabe? Eu posso te atender, se você precisar, eu vou até você, entendeu? Eu vou te atender. Se você é manicure, se você tem, como o Fábio falou, os seus esmaltes, seu alicate, oferece para sua vizinha, fala, olha, eu estou fazendo unha, e não tenha vergonha de falar, eu necessito disso, eu preciso disso para sobreviver. Isso não é vergonha, certo? Então, assim... Isso as pessoas vão acalentar, sabe? Tem pessoas que ela não quer só cortar o cabelo, ela não quer fazer a unha, ela quer alguém que possa ouvi-lo pelo menos um pouquinho. Aí você aproveita e fala para ela que Deus te ama demais, sabe? E é a única pessoa que pode realmente te dar um acalento, fazer com que você durma, porque se a gente tem problema, eu tenho problema, o Fábio tem, o artista grande tem, o pobre tem, todo mundo tem problema, certo? Mas pelo menos se você confiar em Deus, você tem uma noite de paz. Você vai acordar, o problema não está lá, mas você vai achar uma solução com o tempo para você resolver. Que maravilha, mensagem maravilhosa. Tenho certeza que nós vamos receber até testemunha aí disso que você falou. Gil Marciano, meu irmão, meu amigo, muito obrigado por você estar com a gente. Eu que agradeço. Viu? Não tem nem palavras para te agradecer. Obrigado você que viu o nosso podcast, que nos escutou aí pelas plataformas, que compartilhou com outras pessoas também. Muito obrigado, muito obrigado. E agora eu vou lá ter o meu momento, cortar meu cabelo. Um beijo! Gente, como prometido, olha aí, falei com o Gil Marciano. Gil, pode fazer o que você quiser no meu cabelo, pode rapar, pode cortar igual do Neymar, do Ronaldinho, não ligo, pode postar, não ligo. Vamos ver como é que vai ficar. Eu quero sinceridade. Ficou bom ou não? O que você acha, Gil? Não. Fala, pelo menos seja educado, né? Fala que ficou ótimo. Olha o 360.